Olá, eu sou o Macorati e nessa semana eu vou continuar apresentando os recursos do NetMaui Blazor Hybrid. Na semana anterior eu apresentei o NetMaui Blazor Hybrid, mostrando que agora nós podemos hospedar componentes Blazor em aplicativos NetMaui para criar aplicativos nativos multiplataforma usando a interface do usuário da web. Dessa forma, embora o foco do Blazor com o NetMaui seja o cenário desktop, os aplicativos NetMaui e Blazor podem ser executados em qualquer lugar que o NetMaui puder ser executado, ou seja, no Windows, no Mac, no iOS e no Android. Então, se você precisar criar aplicativos multiplataforma para celular e desktop, com os seus conhecimentos atuais de desenvolvimento web, você pode fazer isso usando o Blazor com o NetMaui. Então, na semana anterior, eu iniciei criando um projeto NetMaui Blazor Hybrid, que eu chamei de Lanches Maui Blazor, que é um projeto híbrido que está combinando os recursos do NetMaui e do Blazor, usando os recursos do Blazor WebView. Criei também um projeto Razor Class Library, que eu chamei de Lanches Library. Esse projeto permite organizar e reutilizar componentes Razor funcionando como um repositório de componentes. Então aqui eu defini um record Lanche e defini um componente Razor que está sendo consumido aqui pela minha aplicação NetMaui. O que eu vou fazer essa semana? Eu vou incluir um novo projeto usando o template Blazor Web App. Vai ser um projeto Blazor Server que vai renderizar o componente Lanches que foi criado no projeto Lanches Library. Só que aqui eu vou fazer uma implementação diferente no serviço Lanches Service. Na implementação do serviço, eu vou exibir uma lista de lanches e eu vou obter essa lista a partir de um arquivo JSON, que eu estou chamando lanches JSON, que está hospedado aqui no meu site. Então, eu vou abrir aqui um navegador. Se eu acessar aqui esse arquivo nessa URL, www.macorati.net sistemas/lanches.json, eu tenho as informações do lanches, tá vendo? Então, eu vou, usando aqui o HTTP Client, acessar essas informações que está nesse arquivo JSON hospedado aqui nesse site. Então, eu vou abrir aqui o nosso projeto, vou vir aqui em File, Add New Project, vou selecionar o template Blazor Web App, vou clicar em Next, vou chamar de Lanches Web, vou clicar em Next e aqui eu vou selecionar o Net8, não vou usar autenticação, Interactive Render Mode, vou definir Server, Interactivity Location, vou definir Global e vou incluir aqui as páginas de exemplo. Então vou clicar em Create, ele vai criar aqui o projeto Blazor Server, que eu chamei de Lanches Web. Então aqui eu vou criar uma pasta Data e vou implementar o serviço Lanches Service, né? Eu tenho aqui uma interface, vou ter que implementar aqui. Para fazer isso, esse projeto vai ter que incluir uma referência ao projeto Lanches Library. Então vou clicar aqui em Dependencies, Add Project Reference e vou marcar aqui Lanches Library. Na pasta Data que eu criei, então eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de Lanches Service. Essa classe ela vai implementar a minha interface e Lanches Service, que está lá no Lanches Library Data, tá vendo? Então aqui eu já vou mandar ele implementar a interface. Só que aqui, se você notar a implementação que nós fizemos aqui no projeto NetMaui, eu estou criando uma lista de lanches aqui em memória. Isso no NetMaui. No projeto Blazor Server, eu vou usar uma outra implementação. Eu vou ter que acessar aqui essa URL aqui para obter esses dados. Para fazer isso, eu vou usar esse código aqui, Estou criando uma instância aqui de HTTP Client. Estou definindo aqui uma lista de lanche. Aqui é enumerable. Na instância do HTTP Client, eu estou usando o método getFromJSONAsync. Ele vai me retornar uma lista de lanche. E eu estou acessando aqui aquele arquivo naquela URL. Para isso funcionar, eu vou ter que registrar aqui na classe Program do projeto Web o serviço que eu implementei aqui, né? Build Services, Add, aqui é projeto Web, eu posso usar Scooped, né? E Lanches Service. E vou ter que definir também a utilização dos recursos do HTTP Client.
Estou fazendo isso aqui, ó, no projeto Blazor Server, né? Vou fechar aqui, ó, e salvar. Então agora eu tenho no projeto web, ó, o Launch Service, que usa a instância de HTTP Client e acessa os dados dessa URL baixando as informações do Launches que estão aqui nesse arquivo launches.json, usando o método getFromJSON-async. Agora eu vou mostrar isso funcionando. Então eu vou fazer assim, ó, o projeto NetMaui, né, ó, eu vou defini-lo aqui para usar o emulador, e o projeto web eu vou defini-lo para usar o que o HTTPS aqui vai executar no meu ambiente. Então agora, olha, eu tenho uma solução com 3 projetos, né? Eu vou definir aqui, ó, as propriedades da solution, vou marcar aqui, ó, para ele executar o projeto Launches Maui Blazor e o projeto Launches Web. Então olha aqui, quando eu executar agora a minha aplicação, ele vai levantar os 2 projetos e você vai ver que ele vai fazer a renderização do serviço no projeto NetMaui e no projeto Blazor Server, usando as implementações de Launch Service, onde aqui no Maui Blazor eu estou criando uma lista de launches, aqui eu estou acessando os dados de um arquivo JSON. Então agora eu vou vir aqui no projeto Launches Web, ó, em Home, e vou renderizar aqui o componente launches.razor. Para fazer isso eu vou vir aqui em Imports, né? Eu já tenho aqui, ó, o projeto referenciado, né? Para ele enxergar ali. Aqui eu vou fazer assim, ó, @using launches library data use launches library page. Pronto, então agora aqui em Home, eu vou vir aqui e vou renderizar launches. Pronto. Então agora quando eu executar a minha aplicação, eu vou startar os 2 projetos, o Maui e o Web, eles serão renderizados e cada um vai exibir uma implementação do serviço que foi feita. Vou salvar tudo que foi feito aqui e vou executar. Então nós vamos ver aqui o resultado na aplicação NetMaui e na aplicação Blazor Server. Estou trazendo o emulador aqui, né? Então tá aqui, ó, o projeto Android renderizando a aplicação Launches Maui Blazor, que está carregando a lista de launches, e o projeto Launches Web, que está carregando a lista de launches obtida através do serviço HTTP Client lá no meu site, onde ele está hospedando o arquivo launches.json, que tem essa lista de launches. Tenho as 2 implementações, uma funcionando no NetMaui e a outra funcionando no projeto Blazor Server. Então eu vou parar aqui, ó, e eu vou agora fazer o seguinte. No projeto Launches Library aqui, ó, eu vou substituir esse record por uma classe. Então, ao invés de usar esse record, eu vou usar essa classe aqui, com as mesmas propriedades, nome e descrição. Então, agora eu vou ter que fazer um ajuste aqui, trocando isso aqui por uma lista, porque eu vou fazer uma implementação agora que vai me permitir incluir novos launches na lista de launch. Então, vou alterar aqui, ó, o nome desse componente, vou chamar agora de lista launches. E aqui, olha, eu vou incluir aqui, usando os recursos do Bootstrap, um código que vai permitir eu entrar com informações de novos launches. Então eu vou alterar esse código aqui, ó, por esse aqui, ó. Então aqui, ó, eu estou incluindo o input para poder informar o nome do lanche. E aqui a descrição. E eu tenho um button onde eu vou implementar aqui agora, seguir um código que vai incluir esse lanches na memória. Então olha, o código que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Então eu vou estar carregando agora primeiro a lista e vou poder incluir novos lanches na lista na memória, usando esse código. Aqui a única diferença na tabela aqui é que eu estou usando aqui o recurso do operador de coalescência null. Então, ó, se isso aqui for null, ele vai retornar false. Caso contrário, ele vai retornar verdadeiro, né? E vai exibir aqui o nome e a descrição do lanche. Então eu estou usando list em vez de numeral, porque eu vou poder incluir, ó, usar o método add aqui, ó, de list para incluir o nome e a descrição dos novos lanches. Então eu vou ter que alterar aqui, ó, no projeto NetMaui Blazor, né, ó, a implementação que eu fiz aqui de Launch Service, olha, observe que eu alterei ali, né, então eu vou ter que alterar o código aqui também. O código aqui vai ficar assim aqui, ó, e aqui vai ser uma lista, né? Então ele vai carregar essa lista de lanche daqui, só que agora eu vou poder, usando aqui a implementação feita aqui no componente lista lanche, informações de lanches, informando o nome e a descrição. Então aqui no projeto Launches Web, o meu Launch Service vai ter que alterar aqui para list, né?
Então agora eu tenho que alterar o nome usado para referenciar o componente lanches, né? Então vou vir aqui no projeto lanches Maui, aqui em routes, ó, eu vou mudar agora aqui, ó, a rota para poder acessar o componente lista lanches, que eu alterei o nome dele, né, de lanches para lista lanches. Então isso no projeto lanches Maui Blazor, e aqui no projeto Blazor Server lanches web em home, vou ter que alterar aqui, né, para lista lanches. Então agora eu vou dar um build na solution, né? Então olha, eu não tenho nenhum erro, né? Então agora eu posso executar. Então ó, eu vou executar, vou trazer o emulador aqui e vamos ver o resultado agora com essa alteração que foi feita. Então agora eu vou poder incluir lanches na lista de lanches. Então tá aqui, deixa eu acessar aqui, ó, na aplicação NetMaui, a lista de lanches, ó, aqui, ó, name description. Então aqui, se eu informar um lanche, eu vou colocar aqui, ó, só para a gente verificar que está funcionando, teste. Vou incluir lanche. Olha aqui, ó, teste. Na aplicação web, teste, incluir lanche. Olha aqui, ó. Naturalmente, isso está sendo feito na memória. Poderíamos fazer a implementação aqui disso usando o SQLite local, né? Mas aqui nós já estamos vendo que esse recurso está funcionando aqui, está sendo renderizado tanto na aplicação NetMaui como na aplicação web, que é a minha aplicação Blazor Server. Então eu vou parar tudo aqui, ó, e vou fazer para concluir a seguinte alteração. Aqui no componente lista lanches, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou incluir aqui, ó, um botão de alerta que vai exibir aqui um alerta, uma mensagem qualquer, só para a gente ver funcionando isso aqui, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar aqui dentro dessa div aqui, ó, um button, tô criando um button usando aqui o btn danger, que vai ser um botão vermelho. Então aqui eu tô criando um botão e tô atribuindo um evento aqui, ó, no evento onClick, no método exibir alerta. Então, quando o usuário clicar nesse botão, o Blazor vai executar esse método aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui, para mim poder fazer isso funcionar, eu vou definir um event callback usando esse código aqui, ó, exibir alerta. Então, agora, olha, isso vai funcionar assim. Quando o usuário clicar aqui nesse botão, ele vai executar o método exibir alerta. Então, eu não tenho um método implementado aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o método real, passado como argumento, recebido pelo parâmetro exibir alerta aqui, no outro componente, no meu componente filho, onde eu vou renderizar esse componente. Então, o parâmetro exibir alerta vai permitir que outro componente diga ao meu componente o que fazer quando o botão de alerta for clicado. Então, eu vou ter que fazer a implementação desse método exibir alerta. Eu vou fazer isso aqui no projeto NetMaui. Vou vir aqui, ó, vou fazer o seguinte, então, ó, vou vir aqui na pasta Pages, no NetMaui, em Home, e vou renderizar o componente lanches aqui, ó, é lista lanche. E vou implementar aqui o método exibir alerta, usando esse código aqui, ó. Então observe que nessa implementação que eu fiz, ó, eu estou usando recursos nativos do NetMaui. Eu estou verificando se eu tenho conectividade com a internet e estou exibindo os recursos do display alerta. Então, isso é no NetMaui. No projeto web, eu vou fazer uma outra implementação. Eu vou fazer uma implementação usando JavaScript. Porque aqui eu estou no projeto Blazor, né? Então, eu vou usar aqui, ó, os recursos do interrupt JavaScript. Então, eu vou injetar aqui o serviço IJS Runtime e vou usar aqui o método invoke void async e invocando aqui o alerta do JavaScript, que vai me dar aqui, ó, alerta da aplicação web usando o JavaScript. Então agora eu não posso esquecer que eu tenho que, para poder executar esse método aqui, exibir alerta, nesta implementação, eu tenho que passar o nome do método, né? Exibir alerta, usando o parâmetro exibir alerta aqui de lista lanches, né? Então eu tenho que fazer assim, ó, exibir alerta, que é o parâmetro, e o nome que eu utilizei foi exibir alerta. Poderia ter usado outro nome aqui, né? Vou colocar exibir alerta. Então eu estou passando o método exibir alerta como parâmetro no evento callback que vai ser executado com essa implementação no projeto Lanches Web, e tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó, no projeto Maui, né? Passando o nome do método exibir alerta para o parâmetro do tipo event callback. Exibir alerta é o parâmetro, o nome do método que eu usei para implementar foi
exibir alerta. Então agora eu vou executar e nós vamos ver o resultado. Vou trazer aqui o emulador Android, nós vamos ver aqui o projeto NetMaui e o projeto Blazor Server. Cada um renderizando a implementação que foi feita aqui para exibir alerta, usando os recursos aqui no NetMaui do Display Alerta e aqui no Blazor Server do JavaScript. Então, ó, alerta na aplicação Lanches Web. Olha aqui, ó, alerta da aplicação web usando o JavaScript. E o alerta aqui da aplicação NetMaui. Olha aqui, ó, alerta da aplicação Internet OK. Se eu passar isso aqui, ó, pro modo avião e clicar aqui ó, no alerta, ó, sem internet. Então ele está verificando a conexão da internet aqui na aplicação NetMaui, usando os recursos nativos, né? Vamos voltar aqui, ó, clicando agora, ó, internet OK. E na aplicação web o alerta, ó, alerta da aplicação web usando o JavaScript. Então com isso nós estamos mostrando aqui as possibilidades do projeto NetMaui e o Blazor Hybrid. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.